vamos fazer o seguinte, a gente tem mais alguns, né, como a gente passou direto, a gente tem mais uns minutos aí, 30 minutos de aula, vamos fazer uma introdução no próximo assunto nosso, tá? É bom a gente falar sobre o próximo assunto, pelo menos para vocês terem uma ideia do que a gente vai discutir aí para frente, pelo menos a gente revisar alguns conceitos que a gente já viu, né? Hoje eu quero entrar em sistemas hidráulicos. E aqui sistemas hidráulicos, nós vamos entender que existem muitos conceitos que são idênticos ao da pneumática. Existe também muita analogia entre a hidráulica e a pneumática, a gente pode fazer muita analogia. A hidráulica, até pouco tempo atrás, o meu foco sempre foi a hidráulica industrial, e quando eu fui trabalhar na Vale, eu me vi obrigado a entender um pouco mais sobre a hidráulica móvel, ou mobil, né? O que é hidráulica mobil? É a hidráulica aplicada aos equipamentos ou implementos rodoferroviários, né? Rodoviários ou ferroviários também. Exemplo clássico é o caminhão Munk. O caminhão Munk é um equipamento que tem muita hidráulica mobil. Uma pá carregadeira, uma motoniveladora, todos esses equipamentos são utilizados aí, que a gente conhece no nosso dia a dia, né? O trator, né, vamos dizer assim. O trator tem a hidráulica mobil aplicada ali. E são equipamentos que precisam de realizar bastante força, né? Então, antes da gente começar a entrar nas válvulas, circuitos, etc., a gente precisa de, primeiro, entender um pouco mais, ou revisar alguns conceitos sobre o principal fluido que transporta energia para nós, que é o óleo, né? Aqui a gente estava falando de óleo. E até para diferenciar, pode até parecer redundante, quem não é da área, sou um pouco estranho quando eu falo óleo hidráulico. Aí você vai pensar, pô, mas todo óleo é hidráulico, não? Faz sentido, mas na indústria, na área industrial, a gente usa o termo óleo hidráulico para diferenciar, por exemplo, do óleo lubrificante, né, do óleo combustível. Então, vamos falar de máquinas. Máquinas têm óleo lubrificante e tem o óleo que é utilizado para sistemas hidráulicos, para transporte de energia. E esses óleos hidráulicos, eles têm uma série de aditivos que são feitos para poder suportar determinadas características do sistema hidráulico, né? Bom, revisando alguns conceitos que vocês já viram em fenômenos de transporte, mecânica dos fluidos, etc., né? A hidráulica vem do grego, que representa água, e aqui e o aulos significa cano. Então, hidráulica é cano de água, e para nós a gente vai usar esse termo de hidráulica, inclusive, para fluidos, líquidos confinados, né? No nosso caso, a gente vai usar como óleo. Nós vamos separar bastante aqui o conceito da hidrostática e hidrodinâmica. Então, hidrostática, fluido em repouso, hidrodinâmica, fluido em movimento. E aqui, de novo, eu sempre gosto de fazer uma pausa aqui para a gente entender uma questão que é o seguinte, ó. Quando eu falo, vamos ver se eu sou bom de escrever com o mouse aqui. Bom, é o seguinte, ó, pressão é igual a força, né, sobre área. Ok. Isso daqui só vale para cá, ó, hidrostática. Na hidrodinâmica, isso daqui, ó, não se aplica. Estou querendo dizer que, pensando na hidrodinâmica, se eu falar que pressão é igual a força sobre área, está errado, né? Isso daqui está tudo errado. Então, você pensa o seguinte, olha, eu tenho um fluido passando, ele está em movimento, ele está passando numa determinada tubulação. Se eu reduzir a área, eu aumento a pressão? Não, o efeito é o contrário. Se eu reduzir a área, eu vou perder pressão, eu tenho queda de pressão. O ponto que eu quero que vocês imaginem é o seguinte, como agora a gente está falando de hidráulica industrial, a gente tem um conceito, são dois momentos diferentes. Imagina um cilindro, a gente falou de pneumática, cilindro o tempo todo. Agora, imagina que é um cilindro hidráulico, que é o óleo que faz o cilindro avançar. Enquanto o cilindro está avançando, o fluido está em movimento.
Quando o cilindro completa o curso dele, o cilindro está parado, em repouso, e o óleo também para. Então, eu tenho duas análises. Eu tenho que analisar o cilindro movimentando, é quando o óleo está circulando. Ali eu vou aplicar os conceitos da hidrodinâmica. E na hidrodinâmica, pressão igual a força sobre área, está errado. Agora, quando o cilindro parou, encostou e ele está fazendo força lá na carga, aí sim, pressão igual a força sobre área. Então, para fazer uma análise sobre pressão e força e área, eu preciso de entender o seguinte: o cilindro está movimentando ou o cilindro está parado? Se ele estiver parado, pressão é igual a força sobre área. Não, ele está movimentando, então é a equação de Bernoulli. Aí nós precisamos de entender a equação de Bernoulli, inclusive com o efeito da perda de carga. Nós não vamos calcular nada usando a equação de Bernoulli aqui. O que eu quero trazer para vocês é o conceito da perda de carga. O conceito da perda de carga é o seguinte: perda de carga é uma função do diâmetro e velocidade ao quadrado. Né? Então, tem uma fórmula que fala que a perda de carga, né, o HL, é fator de atrito, vezes o comprimento da tubulação, vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2G. Então, olha só. Se eu aumento o comprimento da tubulação, quanto maior o comprimento, maior a perda de carga. Quanto maior a velocidade, se eu dobrar a velocidade, a perda de carga fica 4 vezes maior. Velocidade tem a ver com vazão. Quanto maior a vazão, maior a velocidade, maior ainda a perda de carga. Bom, então, quanto maior o comprimento, maior a perda de carga. Quanto maior a vazão, maior a perda de carga. E como é que eu faço para reduzir a perda de carga? Como o diâmetro está embaixo reduzindo, quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. E aqui na hidráulica, a gente tem que ter esse conceito muito forte. Em que momento que eu vou provocar a redução do diâmetro? É simples. Se eu conectar uma válvula na linha, eu estou fazendo um estrangulamento. Qualquer válvula que você coloca na linha, eu estou fazendo estrangulamento e, consequentemente, estou aumentando a perda de carga. Qual que é o efeito prático da perda de carga? Cair a pressão do sistema. Então, às vezes, o seu cilindro, que deveria executar uma força, ele não está conseguindo executar aquela força. Por que motivo? Porque, às vezes, a pressão que saiu da bomba 10 kgf de pressão e chegou lá no cilindro 3 kgf. Por que caiu muita pressão? Caiu porque errou no diâmetro da tubulação, o diâmetro está menor, coloquei muita curva, muito acessório, estrangulei demais, foi caindo pressão, a hora que chega lá no cilindro ele não é capaz de exercer a força. Então a gente precisa de analisar dentro da hidráulica, no nosso conceito, se o componente, se o dispositivo ou o atuador ele está parado ou em movimento, tá bom? Bom, olha só, o que é o conceito de fluido? Né? O que é fluido? Trazendo da mecânica dos fluidos, o fluido é uma substância que se deforma continuamente, quando eu aplico a tensão de cisalhamento. Quando eu pego o aço, eu aplico uma tensão de cisalhamento, ele se deforma. E para. Para eu provocar mais deformação no aço, eu tenho que aumentar mais a força, ou aplicar mais tensão de cisalhamento nele. O fluido, não. O fluido, eu apliquei uma tensão de cisalhamento, ele começa a deformar e não para mais. Ele chama escoamento. Quando a gente analisa lá na ciência dos materiais, resistência dos materiais, aquele diagrama de tensão e deformação do aço, o aço ele tem uma regiãozinha lá que é chamada de região de escoamento. É quando o aço ele escoa um pouco, igual fluido naquela região. Tá? Então, o conceito científico ou da engenharia para fluido, a definição é que é uma substância que se deforma constantemente quando se aplica uma tensão de cisalhamento. O que a bomba faz é aplicar uma tensão de cisalhamento na estrutura molecular do fluido. Ele se deforma e continua deformando continuamente, tá bom? Bom, obviamente, assim, quando a gente vai analisar, né, a diferença entre líquidos e gás, que primeiro que o gás, ele tem aquela capacidade que a gente já viu, que é chamada de expansibilidade. Ele ocupa todo um volume, todo um recipiente aqui internamente, né? E o líquido, ele tem a principal característica dele, que ele é incomprensível. O gás, ele é comprensível. O ar comprimido, eu consigo comprimir. E o óleo, não. Né? O óleo, eu não consigo, assim, você consegue reduzir um pouco do volume do óleo. Talvez eu tenha um óleo com a densidade de 700 kg por metro cúbico, eu consigo reduzir isso de acordo com a pressão ou temperatura para 699, 699,5, etc. Tá bom? Bom, a questão também, trazendo aí para o óleo, né, e o fluido, que o ar, os gases,
eles são miscíveis, a grande maioria são miscíveis, tirando os gases nobres, né, que não se misturam, mas nem todos os líquidos são miscíveis entre si. O que é miscível? Água e óleo não se misturam, né? Então, um exemplo, se eu pegar água e óleo, você joga os dois dentro do recipiente, um copo, por exemplo, eles vão misturar ali, mas depois de um tempo eles começam a se separar, né? Agora, eu tenho líquido que é miscível. Se eu juntar água com laranja, eu tenho um suco de laranja completamente misturado ali, os dois líquidos, né? Gerou um líquido novo, tá bom? Então é isso. Os gases, em grande maioria, são miscíveis, os líquidos não, tá? E às vezes eu não quero que misture, por exemplo. Dentro de um fluido hidráulico é ruim ter água, né? A água, o excesso de umidade lá dentro, pode danificar uma série de componentes no sistema hidráulico, tá bom? A gente também já sabe da massa específica, vocês já estudaram, né? Que é a letra grega ρ, que é a massa sobre volume, tá? Cada fluido tem o seu, então a unidade medida é o quilos por metro cúbico, nós vamos trabalhar com essa, né? Então aqui tem algumas unidades, se a gente pegar, por exemplo, a água a 20 graus Celsius, a gente arredonda para 998 quilos por metro cúbico, né? O mercúrio é o mais pesado, metal líquido, né? E tem outros líquidos aí, assim, vocês já estudaram lá na resistência dos materiais. Agora, desculpa, na mecânica dos fluidos. Aqui para nós é importante, a gente precisa entender o seguinte, quando o volume aumenta, a massa específica diminui. Como que faz o volume do óleo aumentar? Aquece. Quando o óleo aquece, ele fica mais leve, ele fica menos denso. E isso é importante porque o óleo sobreaquecido, ele perde suas características principais para a hidráulica, porque a gente precisa. E a principal delas é a capacidade de trabalhar em alta pressão. Então, eu preciso de ter mecanismos para poder refrigerar o óleo quando ele esquenta demais. Quando que o óleo esquenta? Ele esquenta quando ele faz muito trabalho, quando eu coloco o óleo para fazer muita força, ou quando ele circula a uma velocidade muito alta. Essas duas questões, ou quando eu tenho muita pressão, ou quando eu tenho muita vazão, ou então quando ele está no meio, que o meio aquece o óleo. Indústria siderúrgica, metalúrgica, onde eu tenho lingotes de aço, alto forno, etc., uma fonte de calor que aquece o óleo, eu preciso de refrigerar, tá bom? Então, a massa específica, ela diminui com o aumento da temperatura, né? E quando a massa específica diminui demais, o óleo ele perde algumas características, inclusive de lubrificação, tá? Que é importante também. Dentro da hidráulica industrial, a gente não trabalha muito com o conceito de... O fabricante, quando ele vai me dar alguma característica em relação ao peso próprio do óleo, ele não me dá a massa específica, ele me dá o peso específico, que é dado em newtons por metro cúbico. Mas é simples, né? É só eu pegar e dividir pela aceleração da gravidade que eu consigo achar em quilos por metro cúbico, relembrando lá da mecânica dos fluidos, tá bom? Bom, então... propriedades que a gente vai precisar de entender na hora de consultar catálogo, o datasheet, né, o datasheet do óleo do fabricante é massa específica, densidade, que é a densidade, o peso específico, que muitos deles nem trazem massa específica, só o peso específico, ou então a densidade relativa. Ele me dá também a viscosidade. O conceito de viscosidade é que viscosidade é resistência ao escoamento. Muito simples. Ó. Compara aqui. Eu tenho óleo e a água. O óleo, ele demora mais para poder escoar. Então, ele é mais viscoso que a água. Significa que ele é mais pesado que a água? Não sei. Nem sempre o fluido mais viscoso é mais pesado, tá? Se a gente analisar o óleo e a água, o óleo, ele é mais leve que a água. Quer ver? Vamos voltar numa fotozinha que tem aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Observa que o óleo, ele é mais viscoso que a água. Ele tem uma viscosidade maior. No entanto, ele é mais leve que a água. A água ficou embaixo porque ela é mais densa, ela é mais pesada, tá bom? Então, não confundam aí a percepção da viscosidade com a percepção do peso do fluido, né? Se ele é mais pesado ou mais leve, tá bom? Então, o conceito de viscosidade é que viscosidade é resistência ao escoamento. A gente tem dois tipos de viscosidade, que é a dinâmica ou a cinemática. A viscosidade dinâmica ou absoluta é o que é utilizado nos cálculos.
A viscosidade cinemática é utilizada mais para fins de laboratório, de ensaios do óleo. Então, quando a gente consulta o datasheet, ele vai me dar a viscosidade absoluta do óleo, né? E a gente vai analisar alguns catálogos aí de óleo lá na frente, tá bom? Bom, a gente analisou também, a gente revendo aí o conceito do peso de coluna de fluido, que a pressão a uma determinada profundidade depende da altura, né? E a pressão num ponto qualquer é igual à pressão inicial, nesse caso aqui desse reservatório, a pressão inicial é a pressão atmosférica, mais ρGH. Também a gente não vai usar essa fórmula, a gente não vai calcular, eu quero que vocês lembrem o conceito, né? Que quanto mais fundo, maior a pressão. Então, veja bem, eu tenho a pressão atmosférica atuando no nível da água aqui, ó. Tá? E quando aumenta a profundidade aqui, eu vou aumentando a pressão. Por que é importante a gente entender isso? Porque a bomba, ela funciona baseada nesse conceito. Eu coloco aqui uma bomba e a linha de sucção da bomba está mergulhada aqui no fluido, ó, lá embaixo. Na verdade, a bomba ela não puxa o óleo, ela não puxa a água. Ela cria uma zona de baixa pressão menor do que a pressão atmosférica. E como, imagina que a linha de sucção, a entrada da tubulação de sucção está lá no ponto B. Como a pressão no ponto B ela é bem maior do que a pressão lá dentro da carcaça da bomba, a pressão atmosférica que empurra o fluido para dentro da linha de sucção. Então, quando a gente vai até estudar isso, nos reservatórios de óleo, ele tem um respirador, um suspiro. Né? Qual que é a função desse suspiro? É deixar a pressão atmosférica entrar dentro do reservatório. Porque se eu lacrar o reservatório, a bomba não funciona, ela não consegue puxar, porque não tem pressão atmosférica empurrando o óleo para dentro da bomba. Né? Nós vamos estudar isso lá quando a gente estiver falando sobre bombas, tá bom? A gente viu também o princípio dos vasos comunicantes, tá? Os vasos comunicantes aqui, se eu tenho uma tubulação preenchida com fluido, independente do formato, o nível sempre vai ser o mesmo aqui em qualquer ponto do vaso comunicante, né? Esse é o conceito de vaso comunicante. O manômetro em U, a gente já estudou também, mas esse princípio, para falar a verdade aqui para nós, ele nem precisa, não vou nem gastar com isso, eu vou até excluir esse slide aqui, que para nós aqui não tem conceito, não tem aplicação nenhuma. Vamos pular essa parte. E aqui vem a parte que interessa para nós. Tudo começa aqui, ó, que a gente estudou inclusive na pneumática, vocês estudaram isso na hidráulica, na fenômeno de transporte, mecânica dos fluidos, etc. O princípio do Pascal, ele diz o seguinte, que a pressão, o que a gente tem que lembrar do princípio de Pascal, que a pressão dentro de um sistema hidráulico com fluido em repouso, isso é importante, o fluido ele está pressurizado e em repouso. Ela é a mesma em qualquer ponto. Então, olha só, eu tenho um cilindro hidráulico de cá pequeno e tenho um cilindro hidráulico do outro lado maior. Quando eu aplico uma força nesse cilindro aqui, ó, ele vai causar uma pressão aqui dentro. E essa pressão vai ser igual à força que eu estou aplicando vezes a área desse cilindro. Ele tem uma pressão, essa pressão é a mesma aqui, é o mesmo valor aqui e é o mesmo valor aqui. Pô, então qual que é a força que esse cilindro vai fazer para cima? A força vai ser igual a essa pressão vezes a área. Como essa área é bem maior do que essa, a força F2 vai ser bem maior do que a força F1. Ou seja, eu tenho o princípio da prensa hidráulica, ou do macaco hidráulico aqui, não é? Eu estou ganhando em força, a força F2 ela vai ser bem maior do que a força F1, tá? Porque eu tenho uma razão de áreas. E a razão é a seguinte, que F2 sobre F1 é inversamente proporcional a A2 sobre A1. Então, é inversamente proporcional às áreas. Né? Se eu aumentar a área, eu aumento a força. Né? Estou querendo dizer o seguinte, aumentei a área, aumentei a pressão, tá? Desculpa, a pressão é a mesma, se eu aumentei a área, a força 2 aumenta. Aí você vai pensar, mas onde que eu estou perdendo? Porque eu não posso ganhar em tudo, né? A energia que eu estou aplicando aqui, ela aparece do outro lado. E é exatamente isso, a mesma quantidade de energia aparece aqui. Ó. O que acontece é que eu vou perder em deslocamento, em velocidade. Esse cilindro ele vai avançar, vai empurrar o óleo lá embaixo. Esse volume de óleo aqui, ó, ele vai vir para cá e subir. Só que como eu tenho a área maior, o volume é o mesmo, a distância que ele sobe é pouca, o deslocamento é pequeno. Então,
a gente pode observar que, por exemplo, o jacaré, que é aquele macaco hidráulico lá do borracheiro, ele enfia o macaco hidráulico debaixo do carro e ele tem que acionar várias vezes, né? A palheteira é exatamente isso também, né? Para você erguer um pallet, você tem que ficar bombando a palheteira. Por quê? O movimento que ela faz lá na frente, que é de muita força, está sendo compensado com pouco deslocamento, não é isso? Olha aí, outra aplicação de um sistema de freio, sistema hidráulico de freio. Eu tenho aqui um cilindro menor, tá? E esse cilindro menor vai causar a mesma pressão dentro da tubulação e como eu tenho um diâmetro maior na pinça de freio, eu tenho uma força maior sendo aplicada aqui, ó. Bom, então isso é o princípio de Pascal, sabe, gente? O princípio de Pascal, ele está me dizendo que a pressão dentro do sistema, eu tenho um recipiente, eu vou pressurizar o fluido lá dentro, a pressão vai ser a mesma em qualquer ponto. Dessa forma, eu consigo erguer uma carga de 100 kgf com uma carga de 10 kgf, desde que a razão das áreas sejam inversas, né? Então, eu estou querendo dizer que aqui eu tenho uma área de 1 centímetro quadrado, 10 kgf dividido por 1 centímetro quadrado me gera uma pressão de 10 kgf por centímetro quadrado. 10 kgf por centímetro quadrado vezes uma área de 100 kgf, vezes uma área de 10 kgf, me gera uma força aqui de 100 kgf. Então, eu ganhei 10 vezes. Ok? Ganhei 10 vezes o valor da força. E isso tudo, gente, observa o seguinte, toda essa análise que a gente fez agora, eu estou considerando que o fluido está em repouso. Ele está pressurizado aqui dentro, mas ele está completamente em repouso. Ah, mas e se o fluido estiver em movimento? Qual que é a análise que nós vamos fazer? A análise que a gente vai fazer é através da fluidodinâmica. E a fluidodinâmica, dentro da fluidodinâmica eu tenho a hidrodinâmica. Para a gente saber como se comporta a pressão, eu preciso de primeiro analisar o tipo de escoamento. Eu posso ter o escoamento permanente, onde a velocidade do fluido é constante, e posso ter um escoamento transitório, quando eu tenho variação da velocidade do fluido em relação ao tempo. A gente pode ter também o escoamento laminar ou escoamento turbulento, isso daqui é importante a gente relembrar. O conceito do escoamento laminar, basicamente é o seguinte, foi um cientista chamado de Reynolds, ele fez um experimento, ele pegou aqui uma caixa, uma calha com água, e dentro dessa caixa ele aplicou tinta. Então imagina o seguinte, eu tenho uma tubulação aqui, ó, eu vou pegar um corante e colocar aqui dentro. No escoamento laminar, vai aparecer uma película de tinta vermelha aqui, ó, que não se mistura com a água. No escoamento turbulento, a tinta vai tingir toda a água, ela se mistura completamente com a água. Pô, mas de que depende para ele ser laminar ou turbulento? Depende de alguns parâmetros. O Reynolds, ele começou a fazer vários experimentos, tabulou tudo isso, né? E ele chegou a uma equação que é o seguinte, ele chegou a um número chamado de número de Reynolds, que foi, esse número é dado pela massa específica do fluido, ρ, vezes a velocidade de escoamento, que é o V, vezes o diâmetro da tubulação, dividido pela viscosidade. Ou seja, aqui eu tenho dois parâmetros, que é velocidade e diâmetro, considerando que o fluido é constante. Voltando no experimento de Reynolds, quanto maior a vazão e quanto maior o diâmetro da tubulação, eu estou aumentando o número de Reynolds. Tá? Então, basicamente é isso, considerando que o fluido é o mesmo, né? Então, uma vez que eu calculo o número de Reynolds, eu consigo saber se o escoamento é laminar ou turbulento. E a regrinha que existe é o seguinte, eu tenho uma faixa que é tudo abaixo de 2.000, o escoamento é laminar. Número de Reynolds maior do que 2.000, o escoamento é laminar. Número de Reynolds acima de 4.000, o escoamento é turbulento. E você vai pensar, entre 2.000 e 4.000, o que significa? É chamado de região de incerteza, ou região de transição. Aqui o escoamento ele pode ser laminar ou pode ser turbulento. Não dá para saber se ele vai ser um ou outro, né? No experimento de Reynolds e as medições que ele fez, ele analisa que entre 2.000 e 4.000 você não tem certeza de nada, pode ser laminar ou turbulento, tá bom? Então esse é o conceito de escoamento laminar ou escoamento turbulento. E a gente precisa de saber o número de Reynolds para determinar as perdas de carga em uma tubulação. No nosso caso, da hidráulica industrial, né, a hidráulica que é utilizada para fazer força, a maioria dos escoamentos são turbulentos. Nós vamos deparar com escoamento turbulento, número de Reynolds alto, 200.000, 250.000, 400.000,
Então, nós não vamos ter dúvida que o escoamento é turbulento. Por que gera escoamento turbulento, no nosso caso, aqui na hidráulica industrial? Porque eu sempre tenho ponto de estrangulamento, eu tenho válvulas direcionais, eu tenho válvulas de estrangulamento, de controle de vazão, eu tenho conexões, a entrada da câmara traseira do cilindro, a saída da câmara dianteira, e tudo isso gera escoamento turbulento. Então, no nosso caso, é só turbulento. Não tem como ser laminar, não. Bom, aí no nosso caso, importante aqui, nós vamos trabalhar muito com o conceito de vazão. Na pneumática tem um conceito de vazão, na hidráulica é muito mais forte isso, que a gente vai entender que vazão e pressão são duas grandezas que andam juntas. Dificilmente eu consigo alta pressão com alta vazão, ou eu tenho alta vazão ou alta pressão, ou pressão intermediária e vazão intermediária. Mas ter alta pressão e alta vazão é complicado isso, tá bom? A vazão, gente, é o volume de fluido que escoa por unidade de tempo. Unidades que nós vamos tratar. Volume em metro cúbico, tempo em segundo. Então já tem, metro cúbico por segundo é uma unidade. Só que metro cúbico por segundo, nós na hidráulica, vai dar números muito pequenos. Estou querendo dizer o seguinte, se eu falar de 1 metro cúbico por segundo, uma caixa d'água de 1000 litros tem 1 metro cúbico. Eu estou falando de uma vazão de 1000 litros por óleo por segundo. Gente, isso na nossa realidade de hidráulica industrial, esquece, não vai dar. Então aqui a gente trabalha com unidades menores, tipo litros por minuto, tá? Litros por minuto, litros por hora. Nós vamos trabalhar muito com litros por minuto aqui. Se der metros cúbicos por minuto, vai dar 0,003 metros cúbicos por minuto, por exemplo, que dá uma vazão bem baixa. Então é isso, nós vamos trabalhar aqui com unidade de metros cúbicos por minuto, tá bom? Bom, e é o seguinte, para a gente finalizar essa parte de conceito, a gente precisa de analisar agora especificamente o que muda de um circuito hidráulico para um escoamento hidráulico para um escoamento pneumático. O principal conceito aqui é que na hidráulica eu não tenho compressão, ou seja, o fluido ele não muda o volume à medida que ele percorre todos os componentes do sistema hidráulico. Ou seja, a massa, a densidade específica do fluido, ela é constante, não é? Na pneumática acontece o contrário, né? Porque eu tenho efeitos contrários de compressão. Então, se a carga é muito pesada, o cilindro vai empurrar a carga. Aí eu fui lá, e se eventualmente a carga travou, o cilindro começa a aumentar, ele para o movimento, mas aí quando ele para, a pressão começa a aumentar, à medida que a pressão começa a aumentar, ele consegue empurrar a carga de novo, aí a pressão cai. Por que a pressão aumentou? Porque eu consegui comprimir o ar dentro do cilindro. Ou seja, eu fui acumulando ar, a pressão foi aumentando dentro do cilindro até um ponto que ele conseguiu vencer a carga. Então isso é chamado de compressibilidade. A hidráulica não. A hidráulica, se ele travou, travou. Não adianta esperar que ele não vai movimentar mais não. Mas para ele travar também é difícil, né? Porque a força realizada pelo sistema hidráulico é muito alta. Ou seja, a hidráulica, o escoamento é incompreensível e na pneumática o escoamento é compreensível, né? Essa é a diferença dos dois, tá bom? Bom, e assim, já finalizando, essa parte a gente já estudou, que são unidades de medida de pressão, né? Que a gente fala, olha, quando eu falo para vocês que 1 bar é aproximadamente 1 kgf, é essa medida aqui, ó. Né? 1 bar me dá 1,033 kgf por centímetro quadrado, por isso que a gente arredonda 1 para 1, tá bom? Pressão a nível do mar é de 1 kgf, tá? E quanto maior a altitude, menor a pressão, obviamente, ok? A gente encerrar realmente essa aula de hoje, um conceito de diferencial de pressão que na hidráulica a gente vai precisar de ter muito. O que é o diferencial de pressão? Diferencial de pressão é a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer. Então, o conceito que eu quero trazer para vocês é o seguinte, é aqui que vale a questão da fluidodinâmica ou da hidrodinâmica. A gente pensa, se eu tenho uma tubulação reta com diâmetro constante, o manômetro 1 acusa 14 kgf por centímetro quadrado. O manômetro 2, 12 kgf por centímetro quadrado. Isso é possível? Depende do comprimento, né? Se eu tiver um comprimento muito grande aqui, eu posso ter uma queda de pressão grande. Então, de quanto que é o meu diferencial de pressão, ou a minha queda de pressão?
A minha queda de pressão aqui é de 2 kgf por centímetro quadrado. Ah, mas num tubo de uma tubulação de 50 centímetros, tem diferencial de pressão? Tem queda de pressão? Com certeza tem. Só que a queda de pressão é tão pequena que a gente talvez não tenha manômetros que seja capaz de medir. Né? Pode ser que de um lado eu tenha 10 kgf numa extremidade de um tubo de 50 centímetros e lá na saída dele eu tenho uma pressão de 9,99 kgf por centímetro quadrado. E eu não vou ter manômetro que vai medir essa queda de pressão. Só que, igual eu falei com vocês, a perda de carga ela é influenciada diretamente pelo comprimento, ou seja, quanto maior o comprimento, maior a perda de carga. E o efeito prático da perda de carga é a queda de pressão. Por que a pressão caiu de 14 para 12? Por causa de perda de carga na tubulação. E outra questão, gente, importante. Eu não tenho escoamento se não tiver queda de pressão. Né? Então é contraditório isso. Né? Para eu ter escoamento do fluido, eu tenho que ter diferencial de pressão. Se não tiver diferencial de pressão, não tem escoamento. O fluido sempre escoa do ponto de maior pressão para o de menor pressão. Tá? Então, quando a gente falar de queda de pressão, diferencial de pressão é isso. É a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer que são causados pela perda de carga. Ok, gente? Dúvidas? Bom, tá aí, ó. Próximo assunto já especificamente, eu queria trabalhar hoje os conceitos, revisar com vocês os conceitos que já estudaram em outras disciplinas. Na próxima aula a gente começa a falar das características do fluido hidráulico, né, e para a gente poder entrar propriamente dito na hidráulica, tá bom? Se ninguém tiver dúvidas, algum comentário, a gente encerra por aqui.